Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos da sessão do dia 6 de setembro de 2023. Gisele, tivemos uma única sessão, não sessão única, porque foi dividida em duas partes. Às vezes podemos ter uma única sessão e sessão única mesmo, mas no caso tivemos o procedimento que normalmente acontece, mas somente no dia 6, por conta do feriado do 7 de setembro, em que não houve sessão plenária. Sendo que até vou adiantando, inclusive, Gisele, que nós temos a expectativa na outra semana de termos sessões duplas, pela manhã e pela tarde, tanto na quarta quanto na quinta-feira da outra semana, com julgamentos no plenário do STF. Mas nessa sessão tivemos o início e o fim de um julgamento que chamou bastante atenção, inclusive com algumas peculiaridades de uma região específica do estado da Bahia, que chamaram bastante atenção, uma coisa bastante curiosa sobre a qual a gente vai falar hoje. Sim, Cadu, inclusive o Supremo Tribunal Federal assegurou a essas comunidades tradicionais que são típicas do interior, né, da Bahia, na região da Caatinga e também do Cerrado. E essas comunidades, elas têm uma forte relação com o processo de colonização e, por maioria, nós tivemos, portanto, a decisão, né, do STF que assegurou a essas comunidades o direito de receberem um título, que é o título de concessão de direito real de uso, que é esse documento que a habilita a ocupar as terras que tradicionalmente são ocupadas por elas há anos. E o Supremo, portanto, garantiu que esse direito pode ser exercido a qualquer tempo, ou seja, não há uma data limite para que essas comunidades sejam reconhecidas e possam, portanto, ter a regularização das terras que elas ocupam, Cadu. E aí eu confesso que eu não conhecia esse termo, talvez tenha ouvido antes, fundo ou fecho de pasto, Sim. Uma forma de exploração da terra característica dessas comunidades. A gente vai explorar isso no nosso programa de hoje, Gisele, daqui a pouquinho a gente volta com relação a esse destaque do plenário presencial na sessão do dia 6 de setembro. Agora, antes, como sempre, a gente confere os destaques do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. O plenário virtual do STF validou a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que disciplina interceptações telefônicas no âmbito do MP. Confira na reportagem de Marta Ferreira. O Conselho Nacional do Ministério Público editou a norma com regras sobre interceptações telefônicas em 2009. Para a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, essa resolução seria inconstitucional e, por isso, entrou com ação no Supremo. A ADEPOL argumentou que a resolução acabou autorizando o Ministério Público a armazenar grampos em alguns sistemas, o que teria violado a competência federal para legislar sobre direito processual e o princípio da legalidade. Também afrontaria as funções exclusivas da Polícia Judiciária, já que cabe ao delegado de polícia conduzir os procedimentos de interceptação de comunicações telefônicas, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar o trabalho. A ação foi levada para julgamento no plenário virtual, sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que não aceitou o pedido feito pela autora da ação. No voto, o relator lembrou que o Supremo já havia reconhecido em julgamento anterior a validade constitucional do Poder Investigatório do Ministério Público. Assim, Barroso entendeu que a resolução não interferiu de nenhuma forma nas atribuições da polícia para conduzir interceptações telefônicas, muito menos conferiu legitimidade investigatória ao Ministério Público. Destacou ainda ser ato normativo que elaborou nos estreitos limites dos deveres funcionais dos membros do Ministério Público, entre os quais o dever de sigilo, o de zelar pela observância dos princípios previstos no artigo 37 da Constituição, aí incluído o princípio da eficiência. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência por entender que o CNMP pretendia padronizar os requisitos para uso de dados obtidos em interceptações telefônicas, mas acabou criando requisitos não previstos em lei. Mas o plenário, por maioria, seguiu o voto do relator,
validando assim a resolução questionada. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade de regras da lei da reforma agrária para desapropriação de terras produtivas que não cumprem a função social. Repórter Pablo Lemos. Os ministros analisaram o caso no plenário virtual ao julgar uma ação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, que questionou trechos da Lei da Reforma Agrária de 1993. Ao STF, a Confederação argumentou que os requisitos de produtividade e função social não poderiam ser exigidos simultaneamente da propriedade rural. Segundo a petição inicial, os trechos da lei embaralharam os conceitos de grau de utilização da terra e grau de eficiência em sua exploração. Para a CNA, a norma deu tratamento idêntico às propriedades produtivas e improdutivas. Disse ainda que a exigência de produtividade invalida o requisito constitucional do aproveitamento racional e adequado. O voto do ministro Edson Fachin, relator do caso, foi acompanhado por unanimidade. O magistrado apontou que tal dispositivo exige o preenchimento simultâneo tanto do critério da produtividade quanto da função social. E como os parâmetros mínimos da função social estão previstos expressamente no texto constitucional, não há como afastar a exigência para as propriedades produtivas. Também, de acordo com o ministro, a Constituição prevê que a propriedade produtiva não pode ser desapropriada para fins de reforma agrária. Para o relator, a Constituição Federal traz uma garantia de que o critério de produtividade será utilizado para o reconhecimento da função social. Há, assim, uma imposição destinada ao legislador para que defina o sentido e alcance do conceito de produtividade, a fim de que esse critério seja considerado. Ainda para Fachin, é necessário reconhecer que a exigência de cumprimento da função social é também aplicável à propriedade produtiva. O Supremo julga uma ação que questiona a competência exclusiva do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo para a realização de perícias de incêndios. O julgamento ocorre no plenário virtual. Repórter Marta Ferreira. O questionamento foi feito pelo governador do estado do Espírito Santo, alegando que a norma invade a competência da União para legislar sobre direito processual. Outro argumento apresentado na ação é de que as perícias em questão fazem parte da apuração de infrações penais, que é uma atribuição da Polícia Civil. A perícia de incêndios, realizada por um perito oficial e não por um bombeiro, também estaria prevista no artigo 173 do Código de Processo Penal. A Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República se manifestaram pela procedência do pedido. A ação está em análise no plenário virtual. O relator do processo é o ministro Nunes Marques, que aceitou em parte o pedido feito pelo autor da ação para declarar a inconstitucionalidade parcial do trecho em questão. Para Nunes Marques, a exclusividade atribuída a esses órgãos no desempenho dessa função pode prejudicar a atuação das polícias civis na apuração criminal de fatos que envolvam incêndio ou explosão. Assim, o relator entende ser o caso de adotar a técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, de modo a excluir a interpretação segundo a qual a realização de perícias de incêndios e explosões é atribuição exclusiva do Corpo de Bombeiros Militar. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 11 de setembro. Aqui vale uma observação, o dia 11 de setembro, portanto, caindo numa segunda-feira. Você assistindo o Plenárias, na sua estreia, especificamente no sábado, dia 9, você provavelmente então estará em um período em que há a expectativa da finalização do julgamento. Caso você assista nas reprises que acontecem durante a semana, então aí essa data ela já terá passado, ou até na própria segunda-feira, dia 11, nós já estaremos ainda dentro do prazo. Mas o encaminhamento que está sendo dado em relação a esse processo, esse que você acompanhou agora na reportagem. E em sessão virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal mantiveram decisão do Tribunal Superior do Trabalho para garantir o pagamento do adicional de atividades externas de periculosidade para carteiros que usam motocicletas. Os detalhes com a repórter Carolina Chaves. O TST havia autorizado o pagamento cumulativo de 2 adicionais aos carteiros condutores de motocicleta.
Os Correios entraram com uma ação no Supremo alegando que a decisão do TST desrespeitou a autonomia negocial coletiva. Isso porque, segundo a empresa, caberia apenas o pagamento do adicional de insalubridade para atividades exercidas em motocicletas e que o adicional para atividade externa foi suprimida por uma lei de 2014. Mas o TST entendeu que o pagamento do adicional de atividade externa é para minimizar a condição de trabalho exercida na rua, que envolve questões de desidratação, restrição de acesso a banheiro, locais de descansos e para alimentação dos carteiros. Já o adicional de periculosidade por uso de motocicleta é previsto na CLT pela integridade física do funcionário que corre risco no trânsito. No Supremo, a relatora, ministra Rosa Weber, negou o pedido dos Correios por entender que a lei que extinguiu o adicional para atividade externa ofendeu a Constituição Federal e, por isso, manteve a decisão do TST e, dessa forma, o pagamento dos 2 adicionais para os carteiros motorizados. Depois do plenário virtual, nós vamos para a sessão presencial do Supremo Tribunal Federal. Nesta quarta-feira, o Supremo julgou o prazo estabelecido em lei estadual sobre regularização de terras ocupadas por comunidades tradicionais na Bahia. É o que nós vamos conferir daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta agora para destaques da sessão presencial do dia 6 de setembro. O plenário do Supremo, por maioria de votos, declarou inconstitucional o prazo estabelecido em lei estadual para a regularização das terras ocupadas por comunidades tradicionais na Bahia. Repórter Marta Ferreira. Comunidades por fundo ou fecho de pasto são aquelas que têm um jeito de ocupação tradicional dos seus territórios. Nas terras, não há um único dono e a criação coletiva de animais é feita nas chamadas áreas de fundo de pasto, onde os animais são mantidos em áreas fixas, dentro da comunidade. As comunidades por fundo ou fecho de pasto são comuns na região Nordeste, principalmente do sertão baiano. Os territórios têm cerca de 200 anos de história. Em 2013, foi editada pelo governo da Bahia a Lei 12.910, que trata da regularização de terras públicas estaduais, rurais e devolutas. Um dos dispositivos determinou que comunidades remanescentes de quilombos e por fundo ou fecho de pasto teriam até o dia 31 de dezembro de 2018 para se autorreconhecerem e entrarem com pedido de certificação na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado. Para o Procurador-Geral da República, esse dispositivo é inconstitucional por entender que houve ofensa ao direito de preservação de identidade dessas comunidades. Assim, em 2017, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entrou com a ação no Supremo. De acordo com a ADI, existem mais de 500 comunidades por fundo e fecho de pasto no estado da Bahia, as quais compreendem cerca de 11.431 famílias, segundo dados oficiais, e 17.758 famílias em 42 municípios, conforme dados da Articulação Estadual de Fundos e Fechos de Pasto. A ação foi levada a julgamento no plenário. O vice-procurador-geral da República, Luiz Augusto Santos Lima, reafirmou o pedido feito na ADI, destacando a importância de preservar os direitos ancestrais dessas comunidades. Ao longo dos anos, essas comunidades têm lutado pela preservação de seus direitos ancestrais, pela garantia de sua identidade, cultura e demais direitos que são rotineiramente violados, seja por ação de particulares interessados nessas terras, especialmente no âmbito de conflitos fundiários, seja por atuação de entes estatais. A Constituição brasileira estabelece proteção aos povos e comunidades tradicionais do país, garantindo seu direito de existir e preservando a continuidade de seus modos de criar, fazer e viver.
A inconstitucionalidade do dispositivo também foi defendida pelo Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada. Ao incluir esse dispositivo, o Estado da Bahia desobedece à precedência hierárquica das Constituições federal e estadual, frente a demais dispositivos legais e supralegais, inclusive relegando as comunidades à invisibilidade e à marginalidade após a referida data. É fundamental destacar que a aplicação deste marco temporal trará um cenário de grande injustiça, de grande insegurança jurídica para os povos, somado a duas consequências imediatas para as comunidades. Primeiro, o Estado da Bahia passará a não receber os pedidos de emissão da certidão de autorreconhecimento, a qual declara a existência oficial da comunidade perante o Estado. E segundo, também não serão aceitas as solicitações de regularização fundiária das áreas coletivas, utilizadas tradicionalmente por esses grupos. A relatora da ação é a presidente do STF, ministra Rosa Weber, que aceitou o pedido da PGR e votou pela inconstitucionalidade do dispositivo questionado. O dispositivo impugnado retirou por completo o abrigo protetivo que encontrariam no ordenamento jurídico estadual em termos de proteção da terra que ocupam, necessária à sua reprodução física e cultural. Deixou à mercê do direito civil eventual tutela possessória ou petitória, o que se revela, a meus olhos, absolutamente insuficiente. O ministro Nunes Marques votou pela parcial procedência da ação, proclamando a inconstitucionalidade parcial do parágrafo 2º do artigo 3º da lei em questão, apenas para prorrogar o final do prazo de 5 anos para requerer o reconhecimento do direito real de uso a partir da data da publicação da ata da sessão deste julgamento. Já os ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e a ministra Carmen Lúcia acompanharam a relatora. Assim, por maioria, o Supremo declarou inconstitucional o prazo estabelecido na Lei da Bahia para a regularização das terras tradicionalmente ocupadas por fundo ou fecho de pasto. A gente já volta nesse assunto, mas ainda o registro que, na sessão da quarta, dia 6 de setembro, o plenário do STF também definiu a lista tríplice para ocupar a vaga de ministro substituto no Tribunal Superior Eleitoral. Os nomes indicados são Daniela Lima de Andrade Borges, Marilda de Paula Silveira e Vera Lúcia Santana Araújo. Aliás, aqui um registro, inclusive, que foi feito pela própria ministra-presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, há 3 mulheres indicadas na lista tríplice para compor o Tribunal Superior Eleitoral, né, Gisele? Que é um fato, né, assim, de bastante comemoração, até porque existe aí uma necessidade realmente de que o Poder Judiciário caminhe no sentido de dar iguais oportunidades, né, às mulheres para que elas possam também ocupar essas posições nos tribunais superiores. Então, realmente, foi comemorado por todo o movimento feminista, inclusive, né, esta indicação com o nome de 3 grandes juristas. E a gente registrando um momento histórico aqui na TV Justiça. Exatamente. Continuamos acompanhando. Agora, vamos voltar aqui, Gisele, na questão de fecho e fundo de pasto, que é... Eu até comentei no início do programa, talvez eu já tenha ouvido falar antes, não me lembro, mas eu achei bastante interessante quando surge esse tema, inclusive durante a expectativa de tramitação do processo na sessão dessa quarta-feira. Eu falei, mas o que é isso? Aí fui dar uma pesquisada, a equipe também pesquisou, a matéria da Marta registra bastante isso. Um processo, me pareceu interessante porque é um processo de uso coletivo de pasto. A diferença entre fecho e fundo é justamente a utilização de pasto que fique mais próximo daquelas comunidades, mas é um pasto coletivo, e se esse pasto fica um pouco mais distante, então é a diferenciação. Mas o ponto importante aqui, especificamente, é um tipo de exploração coletiva que é utilizada tradicionalmente, já há muito tempo, caracterizando essas comunidades. É o chamado Brasil profundo, que às vezes a gente nem sabe o que acontece e que gera um debate a respeito até da preservação das comunidades e também da preservação de direitos característicos por serem comunidades tradicionais. E mais, outra coisa curiosa que eu reparei também no acompanhamento da sessão, há grupos, instituições, inclusive de advogados, que são especializados na região em acompanhar exatamente
exatamente esse tipo de preservação. Processo bastante interessante e que, por maioria, teve a sua preservação garantida a partir de ação, inclusive, da Procuradoria-Geral da República. Exatamente, Cadu. Realmente havia uma expectativa enorme. Este processo já estava na pauta de julgamentos por algumas sessões. Não foi possível chamá-lo, né, a julgamento, mas ontem o plenário não só chamou, como também concluiu, né, a análise desta ação direta de inconstitucionalidade, que tem um significado importantíssimo para essa região do semiárido baiano, que fica aí no sertão. E talvez realmente o nome, né, fundo e fecho de pasto, seja bem comum para bastante pessoas, mas acredito que você, como um viajante, que eu sei que você gosta de viajar por esse Brasil afora, certamente já deve ter tido contato com alguma dessas comunidades que são muito comuns no interior da Bahia e elas têm ali todo um modo específico de se relacionar, Cadu. Elas estão ligadas por um aspecto de ancestralidade, têm uma ligação direta com a terra e ali elas desenvolvem as suas culturas, o seu modo de viver, o seu modo de reproduzir ali todas as suas tradições e até mesmo a sua religião. Então, uma característica interessante é que essa propriedade ela é ocupada de forma coletiva, então tem espaços coletivos que também conversam com espaços de uso individual, de uso particular, né, de determinada família. E eles acabam ali fazendo a agricultura familiar e também se envolvem com a criação de animais. A ministra até lembrou, né, Rosa Weber, que parte desta comunidade está direcionada à criação de caprinos e tem também aqueles que estão mais ligados à criação de bovinos. E aí, Cadu, houve uma lei. Essa lei foi editada, né, é uma lei estadual, e esta lei trouxe uma previsão de um limite máximo para que essas comunidades tradicionais pudessem obter ali a concessão de utilizar, do direito de utilizarem aquelas terras, que são terras estaduais, rurais e devolutas. Então, esse direito de concessão ficou ali estabelecido nessa legislação estadual que haveria um prazo máximo, um prazo limite, ou seja, até 31 de dezembro de 2018, a lei era de 2013, e aí deu mais ou menos um prazo de 5 anos para que essas comunidades pudessem providenciar todo esse processo de regularização, que normalmente são processos burocráticos, inclusive, né? Há toda uma série de requisitos para que, efetivamente, essas comunidades cheguem a ter esse direito real de concessão de uso. Inclusive, eles precisam ali ter aquele processo de autoidentidade em relação à comunidade, tem que ter uma certificação pela Secretaria de Igualdade Racial do Estado, então tem todo um procedimento. A legislação baiana estabeleceu que este direito, né, de concessão de uso, de concessão desse direito real de uso, ele pode ser concedido por 90 anos, prorrogáveis por igual período, inclusive de forma sucessiva. Então, o grande questionamento da legislação que chegou ao STF foi apenas em relação ao prazo. A legislação, ela garante exatamente o direito dessas comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto. E ela traz também ali disposições referentes a comunidades remanescentes de quilombo, mas apenas este prazo relacionado a comunidades de fundo e fecho de pasto é que foi questionado. Então, por maioria, o Supremo Tribunal Federal, aí acompanhando, a maioria acompanhou o voto da ministra Rosa Weber, no sentido de que a Constituição Federal estabelece a garantia e a valorização da cultura e que isso deve ser preservado. Além disso, esses povos, eles são formadores da própria sociedade brasileira e eles também merecem proteção e essa proteção está prevista em alguns artigos da Constituição Federal, como, por exemplo, o artigo 215, o artigo 216, além de um instrumento internacional extremamente importante para a garantia tanto dos direitos dos povos indígenas quanto outros tipos de povos tradicionais, que está prevista na Convenção
169 da Organização Internacional do Trabalho, Cadu. E lá diz, né, e o Brasil é signatário desta convenção, que o governo ele tem que se preocupar em garantir aí o direito de uso dessas comunidades tradicionais. Então, o Supremo se viu exatamente diante desta problemática no sentido de verificar se aquele requisito, né, temporal estabelecido na legislação violava ou não a Constituição Federal e acabaria por ferir direitos fundamentais de comunidades tradicionais. E o Supremo entendeu que sim, por maioria, haveria e se estabelecesse um marco específico para que estas comunidades pudessem reivindicar, elas acabariam desaparecendo, Cadu. Por quê? Porque nós temos, inclusive, mais de 1.500 comunidades desta natureza espalhadas pelo interior da Bahia. E apenas, assim, em torno de 100 e poucas comunidades é que já estavam em processo de regularização, é que já tinham aí se manifestado dentro desse prazo legal para requerer esse documento que a habilita a ocupar, né, juridicamente falando, aquelas terras. É o título que eles vão ter ali para poder usar aquelas terras e, a partir daí, promover e reproduzir o seu modo de vida e o seu modo de cultura e suas tradições. Então, caso não fosse garantido este direito de que essas comunidades, a qualquer tempo, poderiam ter este processo de certificação e também este documento expedido pelo Estado, eles poderiam acabar em extinção. E foi nesse sentido que o Supremo Tribunal Federal acabou, portanto, garantindo o direito dessas comunidades, né? Houve aí um voto divergente do ministro Nunes Marques, ficou isolado, porque ele previa que deveria ser prorrogado o prazo. Ele acha que o Estado pode estabelecer um marco limite para a regularização dessas terras e que deveria ser prorrogado. Então, ele prorrogou aquele prazo inicial por mais 5 anos e ele justificou o voto levando em consideração ali investimentos relacionados à energia eólica, há também investimentos relacionados ao agronegócio. Mas essa posição, ela ficou totalmente vencida, prevalecendo, portanto, a posição apresentada pela ministra Rosa Weber, no sentido de que há um compromisso, né, da Constituição Federal, inclusive o Brasil, né, de tamanha extensão, é um país multicultural, com diversas etnias e que é preciso respeitar toda essa diversidade existente no nosso país. Com isso, o Supremo garantiu o direito dessas comunidades. E uma conquista. Uma conquista, sem dúvida, que nós acompanhamos ao vivo no Direto do Plenário e aqui no Plenárias, destacando, portanto, essa decisão do STF na edição de hoje, que fica por aqui. Lembrando que você acompanha o Plenárias também pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Gisele, e já temos encontro marcado na próxima semana com mais sessões do Supremo Tribunal Federal. Temos sim, Cadu. Próxima semana estaremos aqui para comentar as sessões do Supremo Tribunal Federal e também quem quiser conferir, além do que houve, né, de relevante no plenário, quiser saber sobre todas as decisões, né, do Supremo Tribunal Federal ao longo da semana, poderá também assistir o podcast Supremo na Semana. Supremo na Semana. E lembrando que a sessão é transmitida ao vivo no nosso canal do YouTube e que o nosso @ é @Rádio e TV Justiça. Como sempre, obrigado pela sua companhia. E continue conosco aqui na TV Justiça.